Olá, você amante do futebol da capital catarinense, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do Clássico em Debate, o seu podcast para tratar aí dos assuntos relacionados à dupla da capital catarinense, Avaí Figueirense, Figueirense e Avaí. Hoje comigo aqui na nossa sala virtual de bate-papo, conversa, discussão, opinião, temos aqui o Henrique Santos, o Henrique Moresco e o Luan Silva. Vão participar também do nosso programa através de áudios enviados aí também os nossos participantes do Clássico Debate, o Victor Machado e a Márcia Becker. Então, no programa de hoje você vai ter praticamente o nosso elenco quase completo, apenas o nosso amigo Lucas Fagundes, que não conseguiu estar conosco nesse podcast. Seguinte, meus amigos, a gente da nossa última conversa, a gente falava ainda, olha como faz tempo, hein? A gente falava de uma grande vitória do Figueirense, um 4-1 contra o Oeste, e a gente falava de uma derrota do Avaí para o CRB. Muita coisa se passou de lá para cá, mesmo sendo apenas aí quase uma semana, né? A gente teve, depois daquele jogo, só para amarrar o nosso papo, a gente teve o Avaí melhorando muito, porque o Avaí vem de vitória contra o Brasil de Pelotas na 14ª rodada, depois na 15ª rodada vence o Vitória fora, e aí tem um que a gente vai analisar se é tropeço ou não, esse empate em casa com o CSA. Do lado do Figueirense, depois daquele 4-1 contra o Oeste, o Figueirense aí voltou, digamos que quase a sua normalidade dentro do campeonato, perdendo fora de casa para o CSA na rodada 14. Na rodada 15, empatou com a Chapecoense, o resultado em casa, né, é aquele ponto a mais no campeonato, mas que no fim das contas pode não ajudar muito. E aí ainda vai jogar a 16ª rodada contra o Brasil de Pelota. Mas teve um jogo realizado lá da 4ª rodada contra o Sampaio Correia, e aí perdeu lá em São Luís do Maranhão por placar de 3-0, um jogo polêmico, mais fora de campo do que dentro um total atropelo aí do Sampaio, mas fora de campo toda a questão pandêmica acabou sendo foco desse jogo, que já tinha sido adiado lá no começo por conta das contaminações no Sampaio. Agora foi a vez do Figueirense, mas como mudou as regras na metade do caminho, o jogo aconteceu e o resultado foi esse. Conta-se para o campeonato e segue-se assim. Então vamos lá. Dito isto, né, como diz os mais antigos, dando esse começo para você que está escutando nosso podcast entender onde estamos nesse momento dentro do campeonato, vamos conversar sobre o atual momento dos dois times que tem aí, estão em posições bem distintas na tabela de classificação. O Avaí quase entrando ali na zona para subir para a primeira divisão, e o Figueirense com muita dificuldade de sair lá do Z4, da zona de rebaixamento. Então, quero começar trazendo aqui o Luan Silva, dando primeiro uma boa noite ao amigo. E eu quero saber de você o seguinte: você considera que esse Avaí CSA foi um tropeço do Avaí ou um resultado importante para somar pontos, né, para tentar continuar somando pontos na briga pelo acesso? Boa noite a todos, boa noite você ouvinte daqui do Clássico em Debate, ao Alan, ao Henrique Santos, Henrique Moresco, né? Então, o Avaí vem numa crescente nos últimos jogos, vem, ao meu ver, melhorando um pouquinho a sua produção, assim, vamos dizer que tá começando, para não dizer que tá igual, tá tendo uma melhora, né? O CSA e o Avaí eram os dois melhores times das últimas rodadas, o Avaí tinha vencido 3 ou 4 partidas das últimas ali, tinha perdido apenas para o CRB, o CSA também via nessa crescente. Ao meu ver, pelo que foi o jogo, não foi tão ruim assim. O Avaí até criou, poderia ter vencido, o CSA poderia ter vencido, foi um jogo mais aberto do que os demais jogos, né? Pelo desempenho do time, teve outros jogos mais preocupantes. Esse empate não vai fazer tanta falta se o Avaí continuar a crescer na competição, como continuar a desenvolver o bom futebol, que os resultados vão começar a vir mais, né? O problema não é empatar com o CSA em casa, o problema maior é perder para o Sampaio Correr em casa, perder para times como o Botafogo de Ribeirão em casa, tomando um vareio assim de bola dos times. Isso para mim
me deixa mais preocupado do que esse empate com o CSA. O Avaí, ao meu ver, tá crescendo pra gente ver como a competição é equilibrada. O Avaí tava lá quase embicando na zona de rebaixamento, agora já tá ali brigando pelo G4, né? O Avaí é um time que tem qualidade, uma coisa que a gente sempre cobra desde o começo, uma evolução no time, um padrão tático. O meu ver, Alan Costa chegou para ser titular da equipe e com o Betão ali eu acho que vai dar liga, ele vai fortalecer o sistema defensivo do Avaí. Nas últimas partidas, o Getúlio e o Rômulo voltaram à titularidade. Foi uma importante vitória também contra o Vitória lá em Salvador. Eu estou um pouco mais esperançoso que das últimas partidas. Eu imagino que o Avaí vai voltar a crescer, vai começar a brigar. Tem muito campeonato ainda, dá para brigar lá por cima. Os outros times também vão acabar oscilando. Eu estou um pouco mais confiante do que das últimas vezes, para ser bem sincero, né? Como das outras vezes eu tinha falado que não estava acreditando muito. E na próxima partida contra o Juventude, o Avaí tem que, se vencer, vai voltar a brigar lá em cima mesmo, tá ali pertinho do G4. O time, como eu já falei, tem que continuar com a evolução tática, tem que começar a criar um padrão de jogo. Vamos jogar fechado, vamos marcar bem, vamos sair rápido no contra-ataque para ser mais mortal quando tiver oportunidade, né? Tô vendo aqui que o Avaí geralmente faz 3 ou 4 chutes a gol por partida, a gol mesmo, né? É um número meio baixo, mas o Avaí tem que evoluir. E dá tempo ainda, dá tempo de brigar por coisas melhores nessa Série B. Tem elenco, tem jogadores estreando, então estou um pouco mais esperançoso. Vamos ver como é que vai ser os próximos capítulos do Avaí. Vai toda semana, né, Alan? Ele e Luan, ele traz um jogador, né? Já foi o Renatinho, já foi o Leandrinho, agora essa semana trouxe o Ronaldo, O a Alan Costa. o Alan Costa, o João Lucas pela lateral esquerda, Uhum, agora fala-se numa negociação de um meia atacante lá do Paysandu, então falta de uhum. peças não é, né? Pois é, essa contratação do Paysandu até eu tô meio assim, já, esse jogador já fazia tempo que havia sido ventilado o seu nome aqui no Avaí, parece que não teve acordo com a diretoria lá, eu não entendi muito bem, assim, ao meu ver, nesse momento se o Avaí quisesse trazer um jogador, tinha que ser um jogador para chegar e ser titular do time, né? Hoje eu É, não vejo tanto, nessas tanto que condições, assim. esse tal de o Leandrinho e o Renatinho, que chegaram agora recentemente, não são titulares, né? Pois E também o João acho. Lucas estava sendo, aí teve problema de lesão, enfim. O Alan Costa é o único titular absoluto do Exatamente, time aí ele... que Uhum, recentemente chegou. E agora fala-se no Ronaldo, pelo que eu me lembro, cara, o Ronaldo jogou no Santo André, jogou no uhum, Sport Recife também, é um jogador uhum, fazedor de gols. Mas aí o Avaí está começando a usar novamente o Getúlio, o Rômulo, são jogadores que têm características também de fazedores de gols, né? Até como o pois próprio é. Gaston também, que fez o gol no Daniel Clássico. Amorim também, O Daniel Jonathan. Amorim tá machucado, né? O Jonathan acho que tá Sim, com sim. Covid agora, né? Aham, também tô Então machucado. o Avaí tem um elenco, sinceramente, um elenco numeroso, um elenco Sim. bastante forte para disputar essa Série B. E olha, como a gente já viu a coisa acontecer na ressacada em outros anos, eu não duvido que o Avaí vai brigar cada vez mais forte agora, principalmente no segundo É, turno, para subir. E a gente uhum, pode colocar também nessa lista, a Chapecoense acho que fortíssima candidata, agora principalmente com a manutenção do Humberto Loser, a Ponte Preta subindo, o América subindo, o Cuiabá já tem bastante pontos aí na liderança, mas a gente pode colocar nessa lista, pelo elenco, pela história, pela tradição, o Cruzeiro está lá embaixo, está na zona de rebaixamento, acabou de anunciar, a gente está gravando esse programa na quinta-feira de noite, acabou de anunciar a contratação do Filipão, Luiz Felipe Scolari, para ser o seu treinador. Eu não duvido que o Cruzeiro comece a incomodar e comece a brigar para subir para o acesso. Pelos meus cálculos aí, não sei se vocês concordam, são 5, 6 times aí para 4 vagas. América Mineiro, Ponte Preta, Chapecoense, Cuiabá, Avaí e Cruzeiro. Seriam mais ou menos isso, né? uhum. Sempre pode aparecer mais um ali, né? O CRB tá próximo também, o Vitória agora com o Barroca, né? Mas o campeonato ele muda muito em poucas partidas, né? O Paraná começou lá em cima também, acho que já deu uma distanciada, né? Mas eu acredito que fica entre esses aí mesmo. Talvez um ou outro aparecendo ali no máximo, mas
desses aí eu acho que é a grande maioria que vai brigar pelo acesso sim. Só para ter uma noção dessa loucura que fica esse campeonato, né? O próprio Sampaio Corrêa, que há pouquíssimas rodadas a gente falava de rebaixamento, praticamente vice-lanterna ou lanterna. Agora, depois desses jogos atrasados, aí já figura na parte de cima da tabela, 2, 3 vitórias de estar próximo do G4, né? Então, acaba sendo muito imprevisível o que a gente está lidando com a Série B, né? Suas equipes são muito irregulares. Os jogos são decididos muitas vezes num lance de erro do adversário, né? Como aconteceu em alguns jogos aí na última semana, tanto para Figueirense quanto para Avaí, diversos com erros assim do adversário para a vitória. Então, acaba sendo até difícil a gente determinar quem vai ficar na frente, mas acho que não foge muito desse que vocês disseram, não. Eu acho que o único que a gente tem certeza que não vai figurar para brigar pelo G4 é o Figueirense. O Figueirense ele tem diferente das inconstâncias dos outros times, ele tem a regularidade no futebol que deixa a desejar, né? Bem complicado. O Sampaio, só para entender, ele tem 13 jogos, tá? Enquanto o líder Cuiabá tem 16 já. Juntamente com o terceiro colocado, que é a Ponte, né? Coisa que acontece com a Chapecoense, que tem jogos a menos também. Tem 14. Então ainda a gente olha a tabela e ela é meio mentirosa, essa tabela, né? Porque se a gente tivesse todo mundo com os mesmos números de jogos, ela era mais real. Assim ela é meio mentirosa, porque com esses jogos a mais aí, se tivesse todo mundo com 16, talvez seria uma configuração diferente, né? O Avaí tem 16 jogos. Que ele tá certinho na quantidade de rodadas. Enquanto tem muita gente com 15, com 14, e o que tem menos jogos é o próprio Sampaio Corrêa na 9ª posição com 13 jogos. Então ainda temos que analisar toda essa questão. Muita coisa pode acontecer nessa bagunça que é a Série B, porque realmente ela é bem bagunçada, um sobe e desce o tempo inteiro. Aproveitando, está conosco também aqui, já vou dar boa noite assim ao vivo mesmo, tá? Meu grande amigo, também um grande parceiro aqui do nosso Clássico em Debate, Eduardo Fernandes, tá conosco. Já aproveito para dar boa noite para você. Já a gente está começando a falar do Avaí, Eduardo. Daqui a pouco eu já te coloco no papo também para dar opinião sobre os aqui nossos times da capital. Fala, Alan. É um prazer novamente estar falando contigo, com os dois Henriques que estão participando do nosso podcast, com o Luan também, o pessoal que está ouvindo a gente. Vamos falar um pouquinho da nossa dupla que não vive dos melhores momentos, né? O Avaí até uma situação um pouquinho melhor, o Figueirense está numa situação deplorável. A gente torce para que a situação dos dois melhore e que a gente possa ver os dois times disputando na parte de cima da tabela de classificação. Sobre o Avaí, acredito que nessa última partida aí o Avaí ficou no empate, mas poderia ter tido uma sorte melhor. Era um jogo que o Avaí podia ter vencido, ter somado 2 pontos além daquele que ele somou. Mas, no geral, eu acredito que o Avaí possa render um pouco mais. O Valdívia é um jogador que aos poucos vem melhorando. É um jogador que pode, pelos últimos jogos, na verdade, dar um alento para o torcedor havaiano. Não é aquele Valdívia do começo que o torcedor quer. É o Valdívia que apareceu muito bem em outras oportunidades. E eu acredito que passa muito por essa cabeça pensante no meio de campo, que pode ser o Valdívia, mas, claro, depende desse crescimento no rendimento que ele tem que aproveitar e que ele tem que apresentar a partir de agora. Boa. Valeu, Edu. Seguinte, vou colocar agora para o pessoal que está ouvindo o áudio que o nosso querido amigo aqui do nosso programa, o Victor Machado, mandou, falando como ele tá analisando o Avaí, principalmente o que ele achou desse resultado de empate contra o CSA, esse momento do Avaí na competição. Fica agora aí com o áudio do Victor Machado. Eu vi um Avaí começando o jogo, aquele costume de esperar o adversário. O Avaí estava esperando um pouco o CSA. O CSA foi para cima, num cabeceio, o cara fez o gol. Eu não vi falha do Frigeres. Ele tentou até defender, ele chegou a encostar na bola. Mas vi também um Avaí se recuperando. Correu atrás e marcou o gol, entendeu? O gol do empate. Quase virou, né? O goleiro do CSA fez uma belíssima defesa. Mas eu vi sim o Avaí buscando, jogando com vontade, jogando com raça,
correu atrás sim dos 3 pontos, infelizmente não veio, né? Mas veio só um. Mas o Avaí correu atrás sim, né? Tem gente que diz que o Avaí não jogou nada, não sei o que. Olha, o pouco que eu vi assim, o pouco que eu digo, o Avaí jogou bem. Foi alguns relapsos assim que o Avaí deu uma deslizada e o CSA começou a gostar do jogo. Mas eu vejo que o Frigeres tem uma deficiência, né? Já comentando aqui um pouco, na saída de bola. Embaixo do gol ele pega, mas a saída de bola dele, ele saindo para ir na bola é complicado. Eu pensaria em, sei lá, dar uma chance pro Gladson, né? Não custa. Ver o cara também, se ele pode somar. E é isso. Sobre o Avaí, agora sobre os 4 jogadores, 3 jogadores com Covid, né? Um Jean Martins, que fez muita falta no jogo contra o CSA. Ele ajuda muito, joga demais. Eu senti muita falta dele ali. E vejo que o Avaí tá se preparando. O Avaí voltou a treinar hoje, fez os testes do Covid. E vamos para cima do Juventude para já entrar no G4 e não sair mais. O Avaí, né, para quem sempre falou, eu era um dos que falava, ainda falo, tem que jogar com raça, tem que jogar com vontade. Tô vendo isso, o time tá fechado, tá jogando com vontade, tá botando raça e somos o 5º colocado até o momento. Então, após o áudio enviado pelo Victor, a gente vai passar ao Figueirense para comentar um pouco sobre a atual situação do Figueirense, que é muito complicada. Muito complicada, uma situação que beira aí um pouco de desespero nesse momento do campeonato, porque a gente não consegue enxergar um horizonte promissor, aceitável de certa maneira, para o Alvinegro conseguir sair dessa situação. Já coloco na conversa Henrique Santos. Henrique, como é que você está enxergando esse momento do Figueirense na competição e é possível, se enxerga alguma possibilidade de mudança para que o Figueirense consiga escapar da Série C? Olha, Alan, um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter em relação a alguma coisa ou outra é a pena. E o Figueirense atual é digno de pena. O Figueirense já não vinha jogando bem e agora teve 6, 7 casos de coronavírus, principais jogadores ali, o alemão perdeu basicamente toda um meio-campo de criação, que teve o Marquinho, teve o Dudu, o Everton Galdino, os 3 também com coronavírus, problema com o Matheus Neres, já estava fora anteriormente com os 2 laterais esquerdos, tanto o Sanches quanto o Brunetti, voltaram agora diante do Sampaio Corrêa. E a cada dia, a cada jogo que passa, a esperança, a expectativa do torcedor diminui. Chegaram agora novos jogadores, entre eles o Alexandro, e eu sou um crítico bastante quanto mais de jogadores, vamos dizer assim, fim de carreira, né? Oriundos aí de outros times, passaram por vários times, o Alexandro com 39 anos, mas nesse caso eu vou dizer que eu concordo e até apoio a contratação dele, porque a qualidade que o Elano tem nas mãos, com Gabriel Lima, Gabriel Barbosa, desculpa, Piqué, Everton Santos, é digna de chorar. E quem sabe o Alexandre aí, como diz todo mundo, pessoal, eu sempre critiquei, agora eu vou dar o braço a torcer, ele jogar o que sabe pode nos ajudar, porque pelo menos gol ele sabe fazer. E é risonho, é triste, é sofrível o nível de futebol que o Figueirense vem apresentando, mas uma outra chance sempre sobra. Sempre sobra, sempre vai sobrar para o atacante e quem sabe aí o Alexandro possa ajudar. Hoje nós tivemos informações, pitacos, opiniões, enfim, o jornalista da Capital, o Cleiton Ramos, escrevendo que o Elano não está satisfeito e quem sabe pode pedir para deixar o Figueirense aí, porque os reforços não vêm, a situação financeira é bastante complicada, e aí já se fala, a torcida especulou, enfim, até foi feita uma enquete aqui no nosso clássico debate no Twitter sobre Argel, e aí eu acho uma piada de mau gosto, sabe? O Elano é fraco, está em início de carreira, o elenco é horrível, enfim.
Mas se a gente lembrar, há cerca de um mês foi tirada toda a comissão técnica da casa, toda a comissão técnica que estava aí com o Márcio Coelho, que já estava aí há tantos anos, e foi contratado um grupo de apoio aí que praticamente indicado pelo Elano. Eram jogadores da Inter de Limeira que trabalharam com o Elano, o próprio Matheus Neres, o Giovanni, o Elácio, o próprio Alexandro disse hoje em entrevista coletiva que veio a convite do Elano, enfim. E aí eu acho que fazer um planejamento para tirar o cara um mês depois é algo ridículo. Claro que isso é só especulação e surgiu como boato, ele pode sair, como pode não sair. É a mesma coisa. Eu posso ganhar na Mega Sena esse final de semana, porque se eu joguei, eu posso ganhar, né? Mesma coisa que acontece. Acho que foi uma questão mais de pitaco do que de informação realmente. O Figueirense tem que se acertar. Jogou quarta-feira de tarde uma partida fraquíssima diante do Sampaio Corrêa, tomou 3-0. Poderia ter tomado mais, que já levou 2 bolas na trave. O goleiro Sidão foi o melhor em campo do lado do Figueirense. No sábado, cruza todo o país para jogar, sair lá do norte para jogar aqui no extremo sul do país, em Pelotas, diante do Brasil de Pelotas. É mais uma pedreira. E o Figueirense perdendo, ou não ganhando, enfim, vai ter mais uma pressão, mais um sufoco, porque, como eu disse ainda há pouco, o Cruzeiro está lá na zona de rebaixamento, mas o Cruzeiro acertou agora com o Luiz Felipe Scolari, tem jogadores de qualidade, tem um elenco de qualidade, tem de onde tirar, enfim, o Figueirense não tem mais de onde tirar. Vai trazer quem? O Alexandre em final de carreira, beleza. O Micolta, nunca ouvi falar. O que a gente pesquisa na internet sobre o Micolta é que ele recebeu 2, 3 tiros na perna faz não sei quanto tempo e se recuperou. Jogava lá na Série Z do Japão. Então, isso é bastante complicado. O Figueirense, sinceramente, precisa de muito dentro de campo para não cair para a Série C. E aí tem que estar com todos os jogadores saudáveis. E ainda sem os jogadores saudáveis já está complicado, ainda mais com metade do time afastada por coronavírus ou por problemas outros de lesões, enfim, como os 2 laterais direitos que são fracos, mas não são improvisações. Os 2 estão afastados também por lesão. Então é bem complicado. O sinal já foi dado, o alerta já foi dado. O Figueirense se cuida ou vai passar o seu centenário agora em 2021 na terceira divisão. E aí a gente vai voltar para aquele cenário que a gente conversa aí nos bastidores aí com os amigos que são mais antigos, que lembram, só vai faltar o galãozão d'água lá na frente do Scarpelli para voltar aquele cenário dos anos 90, né? E aí é muito triste, algo muito que deixa a gente bastante chateado. Mas depois ainda no final do programa eu queria falar um pouco mais do Figueirense sobre a questão de campo. Mas aí eu vou deixar os amigos, tanto o meu xará, o Henrique Moresco, quanto o Edu Fernandes, que falam com propriedade aí sobre Figueirense e Avaí, eles debaterem um pouco melhor aí, e no final do programa eu volto para a gente discutir um pouco melhor. Um abraço. Henrique Moresco, agora é contigo a sua visão sobre esse momento do Alvinegro. É o momento do Figueirense, o meu xará Henrique definiu muito bem. É um momento triste, digamos assim. E eu que sou o mais novo, provavelmente na mesa aqui, do quanto eu vi de Figueirense, não lembro de um momento tão conturbado, um momento tão complicado do time, né? E acho que a gente nessa hora tem que ter um pouco de cabeça fria para analisar algumas coisas, né? E uma dessas coisas seria o trabalho do Elano, por exemplo. O Elano não fez um trabalho até agora excelente, mas é muito difícil a gente dizer para ele que ele faz um trabalho ruim, por exemplo, que ele faz um trabalho fraco, que ele deixa a desejar de alguma forma, porque ele pegou um Figueirense um momento conturbado em que ele consegue escalar quem tem, ele não consegue escalar quem ele treina ou quem ele quer que ele jogue. Por exemplo, ali Santos, Brunetti, outros jogadores que estavam com coronavírus voltaram e foram diretos titulares. O Sidão entrou, talvez com uma recuperação acelerada. Alexandre, como o Henrique falou, é um cara de 39 anos. E o cara de 39 anos chegar numa semana, estrear na mesma semana e ser apresentado depois de estrear, é uma coisa que só vai fazer se tiver um treinador nos casos de extrema necessidade, que todo mundo tá faltando, que é o caso que o Figueirense vive hoje. Então, é muito difícil tu cobrar, até porque ele mesmo teve coronavírus e teve que ser afastado pro jogo contra o Sampaio Corrêa, tu cobrar alguma resposta em alto nível dele, né? Mas, falando de uma forma geral do time, a gente também enxerga um Figueirense hoje muito dificuldade, às vezes, de até fazer o simples, né?
Figueirense que erra muito, erra às vezes numa cobertura de marcação na entrada da área, erra às vezes numa jogada em velocidade que poderia ser contra-ataque, mata porque um jogador quer fazer um drible, quer inventar alguma coisa que não precisa, erra por não ter opção na hora de fazer uma bola parada, de fazer uma cobrança de escanteio correta. São coisas que, se um time não quer cair, ele não pode errar, na minha opinião. Um time que não quer cair, ele tem que saber fazer o básico, saber organizar a casa e se manter com uma regularidade para não passar esse sufoco. O Figueirense não tem conseguido fazer isso. Então, acho que importante para o Figueirense hoje seria apagar um pouco essa situação louca que o Figueirense tem vivido, né? De coronavírus e tudo que tem passado o time de dificuldade para escalar mesmo a equipe e começar a organizar a casa e jogar um futebol ajeitado, né? Posse de bola, controle de jogo, tática de saída de jogo com jogo curto, e são ideias, mas o mínimo de um jogo organizado, que saiba marcar, que saiba aproveitar uma bola parada, o Figueirense tem que saber fazer, né? E isso hoje eu não vejo no Figueirense. Se a coisa não mudar assim, é muito difícil de a gente ver um time superando, por exemplo, um Filipão com um time do Cruzeiro que, por mais que seja uma situação terrível também, financeiramente, assim como o Figueirense, estruturalmente também vem uma crise também. É um time que, se ajeitar, consegue milhares de pontos seguidas e coloca a gente lá embaixo da tabela, né? Então acho que essa é a minha visão do que o Figueirense tem hoje, que precisa ter para poder tentar mudar essa situação, né? Agora tem o seguinte, antes de passar a bola ali pro Eduardo Fernandes, a nova determinação, regulamentação, consta que o time para entrar em campo tem que ter 13 jogadores inscritos aptos a jogo, né? Figueirense foi até que eu acho que com 18 ou 19, contando titulares e reservas, lá para Sampaio Correia. 17. Até 17, quase acertei. Mas é o seguinte, esse elenco dos 17, ele teve contato com alguns contaminados que foram afastados, né? Então, eu acho que é bom a gente pensar bem se talvez pode acontecer desse jogo contra o Brasil de Pelotas não ser adiado de alguma forma, tá? Então, a gente ainda tem 2 dias, né? Amanhã a gente está botando o podcast no ar para você, dia 16. O jogo é no dia 17. Chance zero, tá? Chance zero. Pelo que a gente viu aí recentemente, e hoje a CBF marcou uma reunião com os clubes para aumentar ainda mais o número de inscrição de jogadores, ou seja, como diz a resolução, tem que ter 13. Então, se tu puder escrever 50, tiver jogador de 10 anos, 5 anos, 3 anos, tiver 13 à disposição, pode ser 5 goleiros. Vai ter jogo, cara. Eu acho que eu tô rindo porque é muito bizarro, sabe? Até desculpa o pessoal que tá ouvindo, porque não estou ironizando as palavras do Henrique, longe disso. Porque é uma coisa tão sem cabimento para minha cabeça que eu não consigo não rir. Mas os clubes aceitam, né? Eu sei disso. Faz uma reunião, aí todo mundo na reunião diz, não, eu aceito. Não, todo mundo aceita, todo mundo assina o papel. Na hora do meu jogo eu vou espernear, então pega o papel e rasga. Eu não discordo de vocês em nenhum ponto, mas eu não consigo entender como a mente humana chega nesse grau de imbecilidade. Então, ser tão imbecil assim, de ter esse raciocínio, não consigo entender. Eduardo Fernandes, você já comentou aí sobre o Avaí? Te pergunto o seguinte, e do lado do Figueirense, como é que você está enxergando essa situação do Alvinegro? O pior de tudo é que para o jogo contra o Brasil de Pelotas não há nenhuma perspectiva de mudança. O jogo vai acontecer e a única mudança que pode ter é a entrada do Keké, porque os outros jogadores que estão infectados ou que estavam infectados, enfim, nessa época, a gente nunca sabe se ainda está ou se não está, então é preciso esperar aquele tempo. Eles não vão voltar. É o Keké que pode ficar à disposição, sentindo desconforto antes da viagem para o último jogo. É o único jogador que pode aparecer com novidade. E o que mais preocupa é que o Figueirense não tem comando. Já é melhor que o Everton Santos, hein, Eduardo? Com certeza. Mas se colocar o menino Nicolas, que entrou no segundo tempo, Henrique, já é melhor do que o Everton Santos. O Everton Santos não conseguiu fazer nada. Eu acho que o Nicolas e o Guilherme deram uma outra mobilidade para o Figueirense. Claro, não é um espetáculo, mas eles deram uma outra mobilidade. Tanto que o Guilherme deu umas 3, 4 bolas para o Everton Santos e a jogada morria depois. Sabe aquela história de em terra de cego, quem tem um olho é rei?
Hoje o Figueirense está nessa situação. Não existe alguém que possa chegar, no caso, por exemplo, do Nicolas e do Guilherme. Os caras chegaram apresentando o mínimo de futebol, eles já apresentaram muito mais do que o Everton Santos, que entra técnico, sai técnico, ele é titular. É incrível isso, é incrível. Eu já cobrei o Elano sobre isso, ele falou, se eu tiver opção eu troco. E realmente, ele não tem opção. O problema é que para o jogo contra o Brasil de Pelotas, o Figueirense não tem nem comando técnico. É deplorável você... eu estava fazendo o jogo do Figueirense e aí teve aquela parada para hidratação no primeiro tempo. O cinegrafista lá do jogo captou a imagem do técnico lá, do Rafael Rodrigues, se eu não estou enganado, o auxiliar da preparação física. Aí o cara ficou durante 30 segundos que estava mostrando ele sem falar uma palavra sequer. O cara não tem a responsabilidade de fazer isso. Eu até citei na transmissão que é basicamente o seguinte: você chega no você tem um açougue. O açougue tem uma pessoa que trabalha no caixa e uma pessoa que trabalha cortando a carne para entregar para o cliente. Aí o cara que corta a carne para entregar para o cliente, ele contraiu o Covid. Quem que você vai colocar no lugar? Vamos lá, o cara do caixa que vai fazer. Aí ele vai lá, ele não sabe, ele convive, ele vê o dia a dia, mas ele não sabe a questão técnica de cortar carne, onde é para cortar, onde é para tirar, como manusear a faca para pegar o pedaço certo. É diferente, a pessoa convive, vive aquele dia a dia, vê que o responsável por aquilo faz a ação, mas não sabe como fazer. Ele está ali quebrando um galho de bom grado, mas ele não tem responsabilidade nenhuma e ele também não consegue fazer muito mais do que ouvir o Elano e fazer as mudanças que o Elano falar antes e no intervalo do jogo. Isso é o mais preocupante. O Figueirense não tem ninguém que saiba fazer uma visão de jogo. Vai ter que contar muito com o Arouca, com o Alexandre em questão de conversa com o técnico interino para modificar alguma coisa, principalmente em ordem tática no decorrer do jogo. Sobre a questão do Elano sair ou não, pelo que eu imagino, eu não tenho informação, pelo que eu imagino, o Elano não pediu mais reforços. É justamente o que o Henrique citou. O Alexandro chegou como um pedido dele. O Elácio chegou como pedido dele. Matheus Neres chegou como pedido dele. Então, os jogadores que ele pediu e que o Figueirense tinha condição, e o Elano não pode reclamar disso, porque quando ele veio, provavelmente ele foi informado da situação financeira do Figueirense. Então, os pedidos que ele fez e que a diretoria pôde trazer, trouxe. O que eu acredito que esteja talvez incomodando o Elano, salários atrasados no grupo todo. E aí essa questão deixa desagradável atleta, comissão técnica, deixa todo mundo. Se ele pensa em sair por causa disso, enfim, é um direito dele de não estar satisfeito por causa disso. Agora, a gente cogitar o Argel Fuchs, eu não mudaria o Elano se não fosse por um pedido dele sair. Ele não está fazendo um trabalho excepcional, tem a sua parcela de culpa. No entanto, não pode ser responsabilizado totalmente pelo que o Figueirense vem apresentando. Ele não tem qualidade humana para fazer muito mais do que ele fez ali. Tem momentos de jogos que o Figueirense não parece ser o Figueirense, porque mostra um pouquinho de futebol e a gente sabe que o Figueirense não tem esse pouquinho de futebol. E aí você vai tirar o Elano, vai colocar outro técnico vai funcionar? Talvez em questão de motivação, sim. E aí eu entro nessa questão do Argel. Qual é a única parte que o Argel pode inflamar os jogadores? A questão motivacional. Mas... sem qualidade, né, Eduardo? Sem qualidade. O que as pessoas estão se pegando no trabalho do Argel 2014, 2015. Se tu pegares o elenco do Figueirense naquela época, tinha um Giovanni Augusto, tinha um Marco Antônio, Thiago Heleno, enfim, tinha jogadores... qualidade. Thiago Volpe. Cleitinho, Thiago Volpe, jogadores de qualidade. Depois ele já passou por 300 times, inclusive pelo próprio Figueirense, e não deu certo em lugar nenhum, cara. Aí fica naquele negócio, vamos lá. E mais uma coisa, tá, Eduardo? Vamos lá, vamos fazer uma suposição, vamos trabalhar com essa suposição. Saiu o Elano, veio o Argel. Toda a comissão técnica que foi mudada agora veio a pedido e com conversas com o Elano. Aí vai tirar todo mundo? Concordo. Vai tirar todo mundo e vai trazer todo mundo novo? Isso Concordo. Aí, sinceramente, o Figueirense a gente tem visto e cada dia uma porrada maior na justiça. Questão de justiça do trabalho e tal. Vai dispensar 10, 12 e depois vai pagar como?
É muito Já- o torcedor às vezes é muito bonito falar, manda embora, dispensa isso, aquilo. Não tem dinheiro para rescisão, velho. Tem que Exato. pagar o contrato até o final, aí vai ficar pagando 3, 4 salários, depois vai para a justiça, é um rolo do caramba. Aí tu quer negociar alguém, tu quer fazer algum investimento, tem que penhora renda, penhora sócio, penhora televisão. Aí tu não tens nem como contar com o orçamento que tu já estava planejado para aquele ano, porque vai tudo penhorado, cara. É profissionalismo. O Figueirense não está tendo profissionalismo. Terceirizou o futebol, tá naquele contrato lá com o José Carlos Lages. Todo o pessoal que o Elano pediu, o pessoal da Inter de Limeira, o pessoal de fora. E agora, não vai ser o caso, eu acredito, mas se demitir o treinador, a comissão técnica, é um tiro na água, porque, sinceramente, o Figueirense aí vai para a Série C com certeza, e aí para sair da Série C com mais dívida, bem complicado. E as dívidas já estão bem grandinhas. Eu não acredito que o Elano vá sair, tá? Só para completar É. essa minha linha de raciocínio, eu não acredito que o Elano vá sair. Acredito que ele vai continuar. Alguém da diretoria vai chegar nele, vai falar da real situação que o Figueirense vive, vai pedir para ele continuar. E sobre a situação do Argel, o Argel é um treinador que pode dar certo em tiro curto. Por exemplo, no ano passado no Ceará, ele acabou dando certo em tiro curto. Depois de 7, 8 jogos, ele não funciona mais, porque ele não tem qualidade, é só motivação, é só vamos, é só vamos lá, vamos correr pelos meus soldadinhos e não sei o quê. Não vai funcionar, é tiro curto. Talvez ali para 7, 8 jogos ele consiga uma arrancada no Figueirense que possa salvar no final, mas depois disso vai vir derrota, vai passar sufoco e o Figueirense vai terminar o ano da mesma forma que está agora. Eu vou te dizer, eu acho que o Argel, esse cenário que o Eduardo descreveu muito bem, eu acho que ele cairia até bem no Cruzeiro nesse momento, é o que aconteceu com o Filipão agora, porque o elenco tem qualidade, tem de onde tirar, às vezes falta uma motivação, algo a mais que o Argel até conseguiria fazer, mas no Figueirense sem cabimento. E como disse ali o Cleiton Ramos, não é a informação dele, não é de uma demissão do Elano, mas é de uma insatisfação do Elano e que o Elano poderia pensar em sair. Então, partiria essa saída, essa demissão, essa saída do Figueirense, enfim, do treinador, não da diretoria, tá? E só deixa eu trazer Mas- uma frase, só uma frasezinha que eu ouvi de alguém do alto escalão do Figueirense na última semana. Não foi nem, na verdade assim, não foi nem para mim, foi de uma pessoa ligada a alguém de alto escalão do Figueirense. Semana passada, essa pessoa de alto escalão falou de alto escalão falou para a pessoa que é meu amigo e que me passou. O objetivo é chegar no centenário. Não é o objetivo é chegar na Série B no centenário. O objetivo do Figueirense é chegar, entre parênteses, vivo no centenário. Mas aí eu vou dar. Eu ia falar até um ponto, mas acho que comentar em cima dessa frase do Eduardo Fernandes aí, que ele ouviu, né, no caso. Tu chegar no centenário vivo, acho que passa também por chegar na Série B, né? Porque com a Concordo. situação que o Figueirense vive, financeiramente e estruturalmente hoje, e com uma pandemia, né, que a gente não consegue botar gente no estádio, um time que vai disputar uma Série C ano que vem, a renda dele vai cair, os jogadores vão querer sair, alguns deles vão sair de graça, o Figueirense não vai conseguir fazer dinheiro com isso. O time vai definhar assim aos poucos, não vai conseguir pagar as contas que tem com uma renda, com uma cota de televisão de Série C, nem passa em Premier direito. É uma situação totalmente diferente de uma Série B. A Série B ela tem uma situação pior que uma Série A, mas ela tem uma cota de televisão interessante, o torcedor consegue acompanhar. O cenário muda, o Figueirense muda de patamar caindo pra Série C, assim. A situação é bem complicada. Fala, Luan. O problema também do Figueirense que eu vejo é que todos os times fazem que eles erram muito na hora de contratar jogador, né? Se o Avaí já não pode errar, o Figueirense pode errar muito menos. Ao invés de eles trazerem um jogador para ser titular, traz um reserva e fica acumulando jogador. E aumenta as dívidas também, né? Tem que ter muito mais acerto na hora de trazer os reforços, porque senão é isso que a gente tá vendo aí. Traz 50 jogadores de uma posição, não dá certo, jogador veterano. O Figueirense também era para recorrer bastante à base, onde que não tem de onde tirar atletas, agora tem que suprir com um jogador da base, não tem, daí traz mais um veterano, no fim acaba virando uma bola de neve, como vocês já falaram, assim,
realmente, até pra gente que é torcedor do outro time, é meio preocupante, assim. Por um lado tem um pessoal que acha legal, né? Mas é meio preocupante ver um time do tamanho rival, assim, nessa situação mesmo, e parece que tá virando uma bola de neve. E o problema é que tem que tornar a realidade, tem que entender onde que tá o time, e a partir dali não é ficar empurrando com a barriga nada. Eu acho que tem que ter um choque de realidade, assim, ó, vamos começar a fazer as coisas mais corretas e não empurrando, porque senão, como vocês já muito bem falaram, vai chegar numa situação totalmente que muitas vezes não tem muito o que fazer, né? Então, uma questão que a gente fala desde o nosso primeiro programa. Ainda o Chico Lins falou aqui no nosso programa quando ele participou. Só há rivalidade entre Avaí e Figueirense porque existe historicamente uma igualdade aí, um perde-ganha, né? Os dois times historicamente sempre oscilam períodos melhores e piores, mas estão quase sempre no mesmo nível ali. A rivalidade se acaba quando o time começa a ganhar 10, 15, 20, 30, 40 jogos em cima do outro, acabou. Não tem mais rivalidade, deixa de ser uma rivalidade. Dois times da mesma cidade onde só um ganha. A gente tem isso em vários lugares do mundo, onde as rivalidades são só para inglês ver, porque o espanhol ganhar do Barcelona, por exemplo, né? Coisas assim. Fala, Henrique Moresco. Eu ia trazer um exemplo pensando nesse negócio da rivalidade, assim, por exemplo, Figueirense e Joinville era um clássico estadual, assim, de até um certo prestígio, assim, é um jogo importante. E recentemente, Figueirense e Joinville deixou de ser até uma disputa, porque o Joinville caiu despencando de série em série, hoje para série D ou sem série, dependendo de como é que acontece a questão estadual, o time fica oscilando dessa forma. E aí é muito difícil a gente colocar os dois times como rivais, por exemplo. Mas se tu pegasse aí 2014, 2013, 2012, eram times que eram rivais, assim, as torcidas tinham até uma disputa, não tão sadia nos momentos, mas dá pra falar como exemplo também essa situação. Isso movimenta, né? Movimenta financeiro, movimenta patrocínio, faz a roda do futebol girar, né? Um time sem rival, ele consegue capturar menos patrocínio do que um time que tem vários rivais e está sempre numa briga, sempre em algum tipo de confusão para buscar o êxito com vitórias. Eu vou colocar agora o áudio da Márcia Becker falando dessa situação também do Figueirense, o ponto de vista dela, para a gente encerrar esse assunto e a gente partir para a parte da previsão do que pode acontecer nas próximas partidas dos dois clubes da capital. Então você fica agora aí com um comentário da Márcia Becker. Oi, gente, é um prazer novamente estar participando do Clássico em Debate. Queria que essa semana as coisas estivessem melhores para os nossos times, mas infelizmente o Figueirense continua na zona de rebaixamento e o Avaí novamente bateu na trave, né? A gente começa falando do Figueirense, diante da atuação lá contra o Sampaio Correia, mais uma atuação fraquíssima, onde o time não criou. Se a gente for buscar os dois últimos jogos do Figueirense, o Figueirense não teve nenhuma finalização, o que isso é muito preocupante. Um time que não cria, que não consegue ter poder ofensivo, não consegue trabalhar a bola, é um time desorganizado dentro de campo, e essa desorganização reflete na tabela de classificação. Não é à toa que o Figueirense hoje está na zona de rebaixamento. A atuação foi fraca, foi muito fraca, e para sair dessa situação vai precisar de muito mais. Tivemos aí recentemente alguns boatos que o técnico Elano estaria de saída do clube. Isso não se confirmou ainda, mas é uma probabilidade e uma chance que pode estar acontecendo, né? Algumas semanas atrás eu falei que ele não tinha tanta culpa no desempenho, mas o Figueirense continuou sem um padrão tático, continuou sem apresentar uma boa atuação e está devendo. E eu acredito que boa parte disso tem relação ao comando técnico do Figueirense, né? Eu acho que o Elano não está conseguindo fazer com que o time tenha um bom desempenho, né? O time já entra em campo com um espírito de derrotado, e isso é muito visível na cara, no rosto dos atletas, né? E a situação é muito delicada.
eu começo falando algo que eu comentei no grupo essa semana, né? A gente sabe que tem problemas administrativos, a gente sabe dos problemas da gestão, da falta de grana e tudo mais. Mas o foco no momento tem que ser dentro de campo. O que dá para mudar, né? O que dá para mexer assim de imediato? Porque esse ano não tem a torcida para salvar. E foi exatamente essa minha colocação, porque eu acredito nisso. Porque não tem como tu pensar a longo prazo, não tem como tu ficar nessa insistência com o treinador achando que vai ter um próximo ano, porque ele pode não ter, né? A gente pode ter um rebaixamento que seria muito trágico para o clube e a gente não sabe se ano que vem ele teria força para se reestruturar, né? Então é uma situação bem delicada que o Figueirense está vivendo hoje. Eu acho que o comando técnico seria interessante, não sou adapta à troca constante de treinadores, mas o Figueirense precisa criar esse fator novo, precisa criar alguma coisa que possa fazer a postura dentro de campo mudar, né? O condicionamento físico do Figueirense também está bem limitado, né? Chega no segundo tempo ali, tu vê que os atletas estão caminhando em campo, então alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa tem que mudar, porque senão o Figueirense não vai conseguir reverter essa situação, né? Eu sei que o Elano também sofre com a falta de opção, com a falta de reforços e tudo mais. Isso seria um dos motivos que pode levar ele a sair, né? Mas ele já estava ciente de tudo isso, de todas as dificuldades. Então, tá na hora de tentar mudar enquanto ainda há tempo de salvar o clube da Série C, porque se cair, o fim do clube é iminente, assim, sabe? Então, o Figueirense precisa acordar porque não tem mais margem para erro. Não tem mais essa possibilidade de errar. Já errou o que deveria errar, o que poderia, e agora tem que tentar recuperar, né? E eu acho que essa mudança se faz necessária. Aí então, comentário da Márcia sobre o Figueirense. E eu quero trazer o Luan novamente para o nosso bate-papo. Pensando aí já na próxima partida, no Avaí enfrentando o Juventude, dia 27 e 15 da noite, lá em Caxias do Sul. Ainda bem que o jogo é nesse mês, não é em junho, né? Porque se fosse em junho, ia passar um frio do caramba lá em Caxias. Ô Luan, é jogo para beliscar ponto lá em Caxias e entrar no G4? Eu acho que é esse. Você acha que esse pode ser o momento? 17ª rodada, quase acabando o primeiro turno? É o que todos nós queremos, né? Nesse momento, pelo que eu tô vendo aqui, o Avaí e o Juventude tem a mesma pontuação. O Juventude tem um jogo a menos que o Avaí, né? 23 pontos. É a chance de beliscar o G4 e, mais uma vez, de melhorar a produção do time, né? Como eu já falei da outras vezes, o time melhorar o padrão de jogo, ter uma ideia. Eu acho que contra o Juventude, um time do mesmo patamar ali, é uma boa ideia de aplicar aquele futebol mais reativo, como a gente pode dizer, explorando contra-ataque, né? O Getúlio e o Rômulo com melhores condições físicas, aí chegando o Ronaldo, o Valdívia também bem. Eu vou dizer que eu tô um pouco mais esperançoso que das outras vezes, né? O Juventude vem numa boa sequência. O Juventude é também repleto de ex-jogadores da dupla aqui. Tem o Eltinho, tem o Wagner, aquele ex-jogador do meio campo do Cruzeiro. Tem o Renato Cajá também, é um time meio Avaí, assim, com algumas... Pintado, o Luiz Ricardo, o pessoal Pintado, que... exatamente. O Breno, que jogou no Figueirense aqui no ano passado, aquele pessoal que veio na última hora ali para safar o Figueirense da Série C, muitos deles estão lá no Juventude. E o Roberto também, aquele atacante do Avaí, Eterno, tem o... pessoal do Figueirense passou pelo Avaí. Exatamente. E o Helder também, lateral, que era do Figueirense, pelo que eu tô vendo aqui, então é cheio de Wellington Silva. Eu tô vendo pelo gol aqui, eu não sei se eles estão... Meu Deus, é Luan, o próprio mistão do Figueirense do Avaí, isso aí. O Luan já começa a ficar com medo porque a lei do ex é complicada aí, hein? Não, mas tá tudo certo que o Avaí jogou com o CSA e não tomou gol do Paulo Sérgio, não tomou gol do Rafinha, não tô tão preocupado assim, não. Então tá E bom. tinha vários... CSA, que é outro Nadson. combinado CSA, Figueirense e Avaí, né? Se for exatamente, pegar aí. Se pegar um torneio de esporte Juventude e o CSA, dá um pega legal, dá uns 3 times do Avaí do Figueirense ali. Mas é isso, eu tô esperançoso que o Avaí melhore o seu futebol. Acho que não vai
trocar de treinador tão cedo, então a gente vamos ter que abraçar a ideia do Geninho, eu vou repetir mais uma vez que eu já falei 900 vezes, aquele time padrão do começo ali da Série B de 2018, um futebol fechadinho, mas saindo bem no contra-ataque, eu acredito que o Avaí pode vir a trazer mais alegrias ao torcedor nesse finalzinho da Série B. Não tá impossível, nós estávamos meio desanimados, mas ali uma boa recuperação, o Avaí já tá lá em cima de novo. Muitas vezes é pela camisa, assim, né? Porque a gente sabe que os times catarinenses, principalmente o Avaí e o Figueirense na Série B, são muito fortes, muita tradição, então logo o Avaí tá lá em cima se tudo der. Ô Luan, sabe o que é engraçado? Porque o Avaí perdeu pro CRB e a gente só via no Twitter fora Geninho. Aí o time ganha 2 jogos, empata o terceiro na sequência, agora o Geninho já fica até o final do ano, já tá tudo bom novamente. O torcedor assim, de futebol é um bicho estranho, né? Olha, eu vou ser bem sincero que eu acho que o pessoal não tá muito feliz com o Geninho, mas a gente já entendeu que ele não vai sair. Conhecendo a diretoria, né? Não vai ter jeito, não vai ter jeito. O jogo contra o Brasil de Pelotas do Emerson Maria, o Avaí teve 30% de posse de bola em casa. O Vitória, o Avaí até tava ganhando o jogo, era mais aceitável. O Brasil também, né? Mas, pô, o Brasil de Pelotas em casa. A gente não tem muito o que fazer. A gente sabe que vai abraçar ali com o Geninho, tomar 5 do Lanterna em casa e não foi demitido, a gente não tinha muito mais o que esperar, né? Muito mais chance Agora não vai mais. de mudança. Então é isso, a gente tem que confiar nele, né? Tirar, como ele diz, tirar a bunda de trás e vamos pra cima dos diversos. E esse jogo contra Já que estamos nessa barca, vamos com ele, né? Mais ou menos assim. É isso aí. Vamos abraçar todo mundo. Pensando. E esse jogo contra o Juventude é um jogo chave, né? Só pensar assim em questão de subir, né? O time ali próximo à tabela, confronto praticamente direto, é daqueles jogos que daqui pra frente, assim, passa, se o time eventualmente se classifica, tu lembra? Pô, aquele jogo lá foi importante, né? Frase nova, Henrique Moresco, é o jogo de 6 pontos. Frase nova que tá inventando frasezinha... aí. Gente. Pô, não tinha ouvido essa ainda, Alan. Frase mas nova, essa cabe bem. Vou patentear. Futebol é uma caixinha de surpresa, hein? Boa também, Eduardo, boa também. E sobre essa situação do Elano, não Diga. existe uma verdade que dure 24 horas no futebol. Boa. Mas se pegar esse trecho aqui, a gente vai ganhar prêmio, hein? Vai ganhar prêmio, hein? Pegar esses últimos 1 minuto, a gente ganha prêmio. Podcast, né? Clássico é clássico e vice-versa, é isso. Boa. Eu posso trazer um outro assuntinho aí rapidinho? Traga, claro, com certeza. Cara, pode. Tá rodando aí a possibilidade do Rafael Grampola vir pro Figueirense. Ou pro Oeste, aí né? Ele não decidiu ainda com quem ele pode cair, né? Então, a questão é a seguinte. Prioridades. O Figueirense acabou de trazer o Alexandro. Se trouxer o Rafael Grampola, não vai colocar 2 torres gêmeas lá na frente. Vai deixar um no banco que é o titular. 2 jogadores que teoricamente não recebem um salário baixo. Não valeria melhor analisar o mercado e trazer mais um jogador para o meio de campo? Aí vem o Micolta, né? Dizem maravilhas. Mas o Micolta não joga pelo lado do campo? Ele faz meia e ataque, né? Cara, o Figueirense não tem que trazer mais ninguém, cara. Sinceramente. Não dá, já tá com 40 e poucos jogadores, porra. Aí traz uns caras, tipo... O Grampola apareceu lá bem no Joinville, no Bragantino, mas também já faz quantos anos isso, cara? Eu concordo. Deixa aí, deixa o Alexandre e deu. Concordo contigo. Não precisa gastar dinheiro com o Grampola. Por isso que eu falo, se for para gastar, tem que trazer alguém que jogue no meio campo, alguém que faça função lateral direita, por exemplo. O Figueirense não tem nenhum lateral direito bom, assim, que dá pra dizer. Hoje o Figueirense precisa praticamente de tudo, só não precisa de um goleiro e talvez de 2 zagueiros. Mas assim, talvez. Você precisa de um lateral direito, que não tem lateral direito de qualidade. Lateral esquerdo, beleza. Brunete e Sanches não é mil maravilhas, mas para ficar em 16º na Série B, tudo bem. Meio de campo. Aí jogaram os dois últimos jogos, Matheus Neres e Arouca. Pelo amor de Deus. Eu fiz os 2 últimos jogos do Figueirense, eu não sei qual dos 2 estava pior. Aí, tudo bem, tem o Giovani voltando, tem o Eliezer, mas o Eliezer não consegue ser um atleta de futebol, ele não consegue ser comprometido de ter uma condição física ideal para jogar. Ele tá gordo. Mas eu acho que o volante nem é o nosso pior problema, Eduardo. Porque se tu for pensar assim, cara... Não, mas é que assim, aí o Figueirense tem Arouca, Matheus Neres, aí... Não, tudo bem, em condições, para mim, é Giovani e Patrick ali. Porque Matheus Neres e Arouca não estão jogando absolutamente nada. E precisa trazer alguém ali para completar o meio, porque o
Marquinhos só, o Dudu a gente não sabe se vai poder contar, e a gente sabe que o time é Everton Santos e mais 10, então... Tem enfim. Guilherme ali no meio campo. Eu acho que assim, muito antes de dar espaço para um cara como o Gampola, times como Figueirense e Avaí tem que apostar em caras da base em situações como essa. Por exemplo, o Nicolas, cara. O Guizão entrou bem. Guilherme, entendeu? Aí quantos jogos os técnicos do Figueirense, técnicos no plural, porque a coisa troca e não muda, né? Os técnicos do Figueirense investem em figuras marcadas que não jogam bem desde o Catarinense, como o Everton Santos, como o Marquinhos, né? E aí a coisa fica complicada, porque o Figueirense traz jogador, enche elenco e escala mesmo os mesmos jogadores. Tem um problema aí na questão de jogadores da base, que parece que todos os contratos das categorias de base do Figueirense foram anulados por conta da pandemia. Por exemplo, o Figueirense tentou colocar o técnico do Sub-20 para comandar o time nesse último jogo e no próximo. Não pôde por questões burocráticas, por questões de que... por essa questão envolvendo os contratos que foram cancelados, foram anulados. Então tem que ver isso. Mas enfim, o cara que não tem um contrato ativo com o Figueirense, vem cá, vamos fazer o teu primeiro contrato profissional, vamos te dar aqui R$3.000, R$4.000, mais a moradia aqui no Scarpelli, e vamos ver se tu rende, cara. Tua chance de ser profissional, vamos correr, vamos ralar, daqui tu pode sair para um outro time melhor e toca a ficha. Sentar numa sala e assinar meia dúzia de papel não é tão difícil assim, né? O negócio é ter jogador. É a chance do garoto, às vezes, né? Garoto de 15, 16 anos, ó, tu vai ter a chance agora da tua vida de jogar ó, profissional. E a tua chance, ou tu vai, né? E aí, Mas, às vezes falta oportunidade, né? Às vezes falta essa oportunidade. A gente pode perder algum grande jogador porque não teve oportunidade. E eles vão ter, tem que ter essa oportunidade. Quem chamou aí? Vai, Moresco? foi eu. Foi o Luan, vai, Luan. Concordo contigo, Alan. Eu digo mais assim, aonde que o Figueirense vai achar jogador de qualidade para chegar e ser titular do time? Esse é um questionamento que eu sempre faço, assim. Vai num time grande pegar um jogador emprestado, vai ter condições de bancar um salário, o atleta vai ter interesse, então é muito difícil. Tu vai ser obrigado a recorrer à Inter de Limeira, a pegar atleta da base de outro time, assim, então por isso que eu sempre falo até pro Avaí que a solução é investir o máximo possível na base, porque não tem de onde recorrer. Um jogador vai querer sair de um time que tá em condições na Série C para vir pro Figueirense, entendeu? É isso que eu sempre me questiono também, é o que eu penso, né, sobre isso. Eu acho que eu posso estar rapidinho, deixando levar o meu lado torcedor na história, mas eu acho que esse time do Figueirense, sem o surto e com a equipe minimamente completa, tem jeito para não cair, assim, não é uma coisa totalmente terrível também. Se for pegar ali botar um time com o Bruno Michel, com o Guilherme, se o Alexandre desandar a fazer gol, por exemplo, Sidão é um goleiro que é confiável, a gente tem o Alemão, que é um bom zagueiro, a gente tem o Brunetti, que fez ótimas partidas em alguns momentos na lateral esquerda, a gente tem um volância que tem opções, então às vezes tu pode colocar um Aroa que hoje não vive boa fase, mas que talvez possa acrescentar alguma coisa em questão de experiência também. Então, não é uma coisa. Acho que o time precisa ter os jogadores disponíveis também e tem que começar a olhar pro que tem, sabe? Não adianta ficar buscando milhares de contratações numa situação como essa. Em condições, eu acho que o Figueirense tem um time e mais uns 4, 5 jogadores decentes para disputar para não cair para a segunda divisão. Mas dá, como você falou, dá. O Figueirense hoje tem um bom goleiro, tem uma dupla de zaga, beleza, e deu, não tem o reserva, tudo bem. Tem uma lateral esquerda, tem um reserva de lateral esquerdo, beleza. Meio campo tem 2 volantes, para mim, o Giovani e o Patrick ali, o Matheus Neres, Arouca, Giovani, joga tudo no mesmo balaio, manda embora, traz um só para ser reserva. Eu gosto daquele menino que entrou no último jogo, o Lucas, eu acho ele um bom jogador para meio campo, uma opção. Aí tem o Guilherme, tem o Dudu e tem o Marquinhos. Para o meio de campo, beleza. Eu tinha até esquecido da situação do Guilherme, que o Guilherme estava tão esquecido, como diz o Miguel, esquecido igual a rádio velha lá, que ninguém ligava, que eu tinha até esquecido que ele tinha jogado o último jogo. Pro ataque tem opções também. O Figueirense tem o Keké, que é esforçado, que é melhor do que o Everton Santos, tem o Nicolas, tem o Diego Gonçalves, que tá uma draga, mas que pode jogar. Ainda é o artilheiro do time, né? Tem essa. Exatamente. O Bruno Michel, que vem chamando a atenção, e o Alexandro, que é o cara que pode fazer gol ali se alimentarem ele. Então o Figueirense tem
14, 15 jogadores decentes para disputar para não cair. O resto, gente, bota tudo no balaio, manda todo mundo embora. Até para não precisar pagar mais salário. Fazer economia. Vamos lá, vamos para a parte final do nosso programa. Quero fazer uma menção honrosa até, e aí colocar mais um áudio que da Márcia, que ela mandou para a gente sobre a camisa do Figueirense. A gente falou tanto da camisa rosa do Avaí, e aí e a gente não teve um programa depois, né? Acabou que a gente ficou numa entre safra ali e teve o lançamento da camisa rosa também do Figueirense, e aí é muito bacana também a gente fazer essa menção e dessa importante campanha e combate aí de fato a conscientização do câncer de mama. Por isso que eu vou colocar também para você ouvir agora esse comentário, essa opinião também da Márcia sobre essa camisa alvinegra rosa. Eu queria aproveitar, né, para elogiar o Figueirense, que essa semana lançou a camisa rosa em alusão ao outubro rosa, né? Finalmente o marketing acordou e viu que se faz realmente necessário participar dessas causas, porque é importante e o clube precisa ter esse papel também de conscientizar as pessoas. E o preço da camisa também é super acessível ao torcedor. A camisa ficou muito bonita. E o problema ainda continua sendo na forma como ela é comercializada, né? Porque se as pessoas querem comprar, elas precisam se deslocar até o Scarpelli. Ainda falta essa parte de comunicação com o torcedor, de poder adquirir as coisas, os materiais do clube pela internet. Tem uma empresa de marketing que não conseguiu desenvolver um e-commerce para o torcedor fazer essa aquisição de produtos do clube, né? Mas a camisa em si está muito bonita e vale muito a pena para a torcida adquirir essa camiseta. Aí então o comentário da Márcia sobre a camisa do Figueirense. A gente que falou tanto, o Henrique é um que sempre que pode comenta da questão de marketing e tal, e qualquer coisinha que é feita, eu acho que a gente tem que dar uma atenção. Pô, pelo menos isso fizeram, porque a gente bateu tanto, e antes do final do mês de outubro, pelo menos a camisa foi feita com um preço legal, como bem disse a Márcia, e eu acho que é bacana, pode aquecer um pouquinho, entrar um pouquinho de dinheiro no Figueirense, poderia entrar muito mais com muitas outras coisas que poderiam ser feitas, mas pelo menos isso saiu, pelo menos vai entrar uma graninha nova com essa camisa do Outubro Rosa. Alguém quer algum comentário a respeito? Eu quero. Parabenizar, né, Alan? Parabenizar. Eu que sempre critico a parte do marketing, aí critiquei, falei aqui sobre a gente falou programas atrás sobre essa questão do Outubro Rosa, e eu acho legal essa atitude que o Figueirense teve. O preço não é ruim, ainda tem desconto para associado. A única coisa a se lamentar é que o torcedor que queira comprar, no caso a torcedora, que é feita o modelo só para as mulheres, tem que ir no Scarpelli comprar, aí fica mais complicado de adquirir o produto, mas parabenizar e destacar essa ação que achei muito legal do Figueirense. Fala, Eduardo. Eu, assim, não sei se essa decisão partiu do marketing do Figueirense ou se foi das reclamações que foram geradas através das redes sociais. Eu vi que o Henrique bateu tanto na tecla disso, e eu vejo que ele bate tanto na tecla do marketing, e eu falo, o marketing do Figueirense hoje é uma vergonha. O marketing do Figueirense hoje é uma vergonha. Fazer uma camisa rosa em alusão ao Outubro Rosa é o mínimo que se pode fazer. R$ 79,00 para quem é sócio. O preço é sensacional, é maravilhoso. Para quem quer guardar de recordação, para quem quer ter uma camisa diferente do Figueirense, uma camisa comemorativa, a torcedora que quiser adquirir, o preço é sensacional. Quem não é sócio paga R$ 99,00, quem é sócio paga R$ 79,00. Muito bom. Só essa questão do marketing aí que é preciso ressaltar. O Figueirense não tem marketing e eu acredito que pode ter partido sim de reclamações aí, de declarações que tenham sido feitas por torcedores nas redes sociais. Que bom, né? Pelo menos eles estão lendo a rede social. A situação é tão ruim que qualquer coisa boa a gente tem que se apegar um pouco, porque... O problema é que o Figueirense está pagando uma grana alta para uma empresa de marketing e comunicação para não fazer nada. Nada.
Eu não vi nada. Se alguém viu, printa e manda pra gente depois, porque eu não vi nada a ser aquele vídeo do drone lá no começo e nada mais do que isso. Exato. Pessoal, vamos partir para a parte final, comentários finais aí de cada um, pra gente finalizar, não estourar muito o nosso tempo. Vou começar aqui hoje com o Henrique Moresco, uma boa noite para você, seu comentário final. Boa noite, Alan. Boa noite, amigos da mesa. Boa noite também para quem tá ouvindo, quem tá acompanhou até agora a gente falando aqui, debatendo sobre Figueirense e Avaí. Eu acho que hoje eu vou, nessa fala final, ressaltar a importância que tem dos clubes engajarem com essas situações extra-campo, né? E com essas campanhas pelo bem-estar humano, como é a campanha do Outubro Rosa, e como são tantas outras que a gente tem, o Novembro Azul e Setembro Amarelo, e diversas outras campanhas também agora que a gente está tendo contra o coronavírus, e eu acho muito importante os clubes se engajarem com isso. E deveriam surfar nessa onda e se engajarem de uma forma mais humana também quando a CBF apresenta uma situação em que a gente vê que essa situação, por exemplo, de escrever 13 jogadores para um jogo, pode jogar. O Figueirense pediu adiamento do jogo, mas foi a favor disso. Então é muito difícil tu defender o Figueirense numa situação como essa. O jogo foi remarcado, enfim, toda a situação que eu acho injustiça, mas os times devem se engajar nesse lado humano também quando forem levar uma informação para a CBF, também quando forem trazer não só no marketing, porque a gente está falando de jogadores de futebol que são pessoas que estão exercendo seu trabalho, se colocando em risco, indo jogar bola numa situação ruim, com jogadores que estão contaminados, porque, pô, se eu treino com o cara, ele deu positivo, eu dei negativo, mas eu posso estar assim, quem não garante que daqui a 2 dias eu vou dar positivo depois de um jogo? E aí o coronavírus corre para todo lado no Campeonato Série A, Série B, e os clubes ficam chorando por adiamento de jogo, quando na hora certa não se organizaram para isso. Então acho que esse é o meu comentário final. Valeu, Henrique Moresco, obrigado. Passo a palavra agora para Henrique Santos. Valeu, Alan, mais um programa gravado aí, mais uma satisfação estar aqui com os amigos. E torcer, né? Torcer para o Figueirense dentro de campo, fora de campo, que essa má fase passe, dentro de campo Figueirense melhore, que fora dele se recupere aí desse surto do coronavírus. Tem que investigar de onde que veio isso aí tudo, mas vamos acreditar em dias melhores para o Figueirense, porque pior do que está, acho que difícil, porque as dívidas crescem, as brigas nos bastidores aumentam, conselheiros insatisfeitos, a torcida está insatisfeita, enfim, é muita insatisfação dentro do Figueirense. Vamos ver se teremos um alento a partir deste sábado. Quem sabe o Emerson Maria deu uma forcinha para o Figueirense aí. Beleza? Um grande abraço e até semana que vem. Tem que torcer para isso também. Vamos lá. Eduardo Fernandes, um grande abraço para você. Seu comentário final. Alan, o Henrique citou sobre a má fase do Figueirense, já não é mais má fase, né? É uma era que o Figueirense está vivendo, uma era desgraçada, e a gente espera realmente que o Figueirense tenha uma nova era muito em breve para que isso tudo passe. Eu falei pouco do Avaí, e as minhas considerações finais, eu vou falar um pouquinho do Avaí, e rapidamente, que eu acredito que o que falta ao Avaí é um técnico de qualidade. Eu acredito que o Geninho não tenha condições mais de comandar um time, e o Avaí tem um bom time. Na minha visão, tem 17, 18 jogadores de qualidade que possam disputar a parte de cima da tabela, possam disputar para subir para a Série A do Brasileiro. Claro que tem as dificuldades dos outros times que têm qualidade, mas eu acredito que falta um técnico. Se colocasse o Elano com o material humano que tem, o Elano com o material humano que tem no Figueirense, fez um pouquinho de futebol aparecer, que os jogadores não têm esse pouquinho de futebol. E se colocasse o Elano com material humano, a gente poderia ver se o Elano já está preparado para ser um bom técnico ou não. Não estou dizendo que com o material humano do Avaí ele pudesse mostrar um bom futebol, mas a gente podia ver um pouco melhor. Do Elano não dá para a gente tirar muita coisa porque ele não tem material humano de qualidade. É sempre um prazer estar participando do Clássico em Debate. Fico à disposição aí para as próximas edições. E um abraço, boa noite a todos. Valeu, Eduardo. Valeu. E para fechar a nossa mesa, um grande abraço. Seu comentário final, Luan Silva. Grande abraço, Alan, Edu, Henrique Santos, Henrique Moresco, a você, o ouvinte do Clássico em Debate. Só um comentário sobre um fato que aconteceu na terça-feira. Não sei se os colegas acompanharam a partida do Avaí. É um assunto que está rendendo bastante, eu acabei não comentando, que foi sobre o narrador, ao sair o gol do CSA, gritou gol do Avaí, né? Uma coisa que eu realmente dificilmente eu vi acontecer um time da casa jogar com uniforme que não seja o tradicional, e o rival jogar com
o adversário jogar com o seu uniforme, assim. O CSE jogando de azul e branco na ressacada, até brincaram que jogou até... Tava tão Avaí que jogou até com calção e meião branco, né? Que boa parte da torcida defende que o uniforme do Avaí é calção e meião azul com a camisa listrada. É uma coisa que vai se estender durante esse mês. O Avaí, a princípio, irá utilizar a camisa rosa, uma camisa que ficou linda, que a gente já comentou, mas vai utilizar dentro de casa. É um ponto que a torcida... Vários torcedores tá comentando bastante, que tá sendo contra não utilizar o seu uniforme principal, poderia utilizar como uniforme de goleiro, até a Márcia comentou no nosso grupo outro dia, poderia usar de outras formas, e o Avaí tá usando de jogo, a princípio é o único time da Umbro que tá utilizando esse uniforme como uniforme principal em casa. Vamos ver no que vai dar. A torcida, boa parte não tava gostando muito pelo fato de não utilizar seu símbolo, o seu uniforme principal dentro de casa, né? Vamos torcer para uma vitória do Avaí na semana que vem contra o Juventude. Vamos em busca do G4 e do acesso. Uma boa noite a todos, um abraço e até mais. Valeu, Luan. Realmente isso ainda vai dar pano para manga. Inclusive, vamos colocar uma enquete lá no nosso Twitter se o pessoal tá gostando dessa camisa rosa em todos os jogos do outubro do Avaí, ou se devia só jogar fora de casa, ou só com a goleiro. Vamos ver o que o pessoal que nos segue no Twitter pensa a respeito. No próximo programa a gente traz o resultado. Quero nesse finalzinho aí agradecer o apoio do Christopher Fortunato Designer, que é o nosso gerente geral do marketing relacionado às nossas logomarcas, nossa identidade visual. Então, se você quer fazer a identidade visual da sua empresa, é só falar com o Christopher, que ele faz um precinho super legal para você. Então, e além do Christopher, é o seguinte: se você quer ter a sua empresa aqui junto conosco no Clássico Debate, entre em contato conosco, manda um DM lá no Twitter que a gente responde você, e para a gente fazer uma parceria bacana do Clássico Debate com as empresas aqui da capital catarinense. Um grande abraço a todos, agradecendo a nossa mesa, você que nos acompanha através do YouTube, através do Spotify e nas nossas redes sociais, principalmente Twitter e Instagram. Então, um grande abraço para você. A gente volta em breve, você já está acostumado, esse é o Clássico Debate. Até breve, tchau.